Olá, amados irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês neste momento tão especial de nossa jornada. Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho de fé, esperança e renovação. Hoje, vamos mergulhar em uma verdade que toca o coração da nossa existência. Algo que muitas vezes parece tão distante em um mundo barulhento e cheio de tensões. Olhamos ao redor e vemos desentendimentos em casa, discórdias no trabalho, debates acalorados entre amigos e até mesmo dentro de nós, uma batalha constante entre o que queremos e o que realmente precisamos para encontrar um alívio verdadeiro. Às vezes, a vida nos joga em situações onde a harmonia parece um sonho distante e a gente se sente como um barco à deriva em um mar revolto, ansiando por um porto seguro, por um lugar onde a calma reine. É fácil se perder no meio do caos, deixar que as vozes da discórdia abafem a melodia da paz que Jesus nos oferece. Quem de nós nunca sentiu o peso de um conflito não resolvido, a angústia de uma palavra dita sem pensar ou a dor de uma separação que parecia irreversível? Todos nós, em algum momento, já experimentamos a ausência da paz e a cicatriz que ela pode deixar em nossa alma. E é exatamente nesses momentos de fragilidade que a gente mais precisa se apegar àquilo que é eterno, aquilo que nos sustenta e nos guia. Por isso, hoje, quero convidar vocês a refletirem comigo sobre um chamado sublime, uma vocação que Jesus nos presenteou, capaz de transformar não só as nossas vidas, mas também o ambiente ao nosso redor. É um convite para sermos instrumentos de algo muito maior, algo que transcende as nossas próprias limitações e nos conecta diretamente ao coração de Jesus. Preparem seus corações, pois a palavra que vamos contemplar agora nos convida a um caminho de transformação profunda, um caminho de bênçãos e de uma identidade que nos liga diretamente ao próprio Jesus. Essa verdade, meus queridos, não é apenas um ensinamento, é um estilo de vida, uma maneira de ser que nos aproxima do que Jesus realmente espera de nós e que nos promete uma recompensa indizível. Ela nos chama a agir, a fazer a diferença, a semear a concórdia onde houver desunião, a levar o consolo onde houver tristeza e a plantar o amor onde o ódio tentou fincar raízes. Essa é a nossa missão, a nossa honra e a nossa herança em Jesus. E para entender o quão grandioso é esse chamado, vamos juntos ao texto que nos inspira hoje, uma passagem que ressoa com a promessa de uma bênção sem igual, vinda diretamente dos lábios de Jesus, que nos guiará em nossa reflexão e em nossa oração. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ler uma das mais belas e desafiadoras declarações de Jesus, encontrada no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa frase, tão curta e ao mesmo tempo tão cheia de significado, nos convida a uma jornada de autodescoberta e de transformação. Mas o que significa, de fato, ser um pacificador? Não é apenas a ausência de guerra ou de conflito. Não é simplesmente evitar brigas ou se calar diante de uma injustiça para manter uma falsa tranquilidade. Ser um pacificador, como Jesus nos ensina, é muito mais profundo e ativo. É um chamado para ser um construtor de pontes, um semeador de reconciliação, um agente ativo da harmonia em um mundo que muitas vezes parece empenhado em se desentender. Pensem comigo, quantas vezes somos tentados a reagir com a mesma moeda quando alguém nos ofende? Quantas vezes preferimos ter razão a buscar a paz? A nossa natureza humana, ferida pelo pecado, tende a se defender, a revidar, a alimentar ressentimentos. Mas Jesus nos mostra um caminho diferente, um caminho que exige coragem, humildade e um amor que transcende o nosso próprio ego. Ser pacificador significa ir além do nosso próprio bem-estar, buscando o bem do outro, mesmo quando esse outro nos causou dor. Significa ter a capacidade de perdoar, de estender a mão, de dialogar, de buscar a compreensão mútua, mesmo quando as diferenças parecem intransponíveis. É um trabalho árduo, que exige paciência e perseverança.
mas que traz consigo uma recompensa que nenhuma riqueza material pode comprar. Jesus, Ele mesmo, é o maior exemplo de pacificador. Ele veio ao mundo para nos reconciliar com o Criador, para nos trazer a paz que excede todo o entendimento. Sua vida foi um testemunho constante de amor, perdão e serviço. Ele não esperou que a paz viesse até ele. Ele a trouxe, ele a encarnou. Ele a viveu até as últimas consequências, oferecendo a sua própria vida para que tivéssemos paz. E ao nos chamar para sermos pacificadores, Jesus nos convida a seguir os seus passos, a ser a sua extensão neste mundo. Quando agimos como pacificadores, estamos refletindo a imagem de Jesus. Estamos mostrando ao mundo quem Ele é e o que Ele faz. Estamos nos tornando instrumentos do seu amor e da sua graça. E a promessa que vem com esse chamado é grandiosa, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa não é uma mera formalidade, amados. Ser chamado filho de Deus significa ter uma identidade profunda e inegável com Jesus. Significa que a nossa vida está tão alinhada com os valores e o caráter de Jesus que as pessoas ao nosso redor reconhecem em nós um pedacinho dele. Significa que a maneira como vivemos e interagimos com os outros reflete a paternidade de Jesus, a sua essência. É como um filho que, ao agir com bondade e sabedoria, faz com que as pessoas digam: ele é a cara do pai dele. No nosso caso, é ele ou ela, é a cara de Jesus. Essa bênção nos conecta diretamente à família de Jesus, nos dá um senso de pertencimento e propósito que acalma a alma. Ela nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada de semear a paz. Jesus está conosco, nos capacitando, nos fortalecendo a cada passo. É um reconhecimento do nosso papel vital no plano de Jesus para o mundo. Pensem nos ambientes em que vocês vivem, em casa, com a família. Muitas vezes, as tensões são as mais difíceis de lidar porque o amor é tão profundo que as feridas também podem ser. No trabalho, onde a competição pode gerar atritos e mal-entendidos. Na comunidade, onde diferentes opiniões podem levar a divisões. Em cada um desses lugares, Jesus nos chama a ser a diferença, a ser o elo que une, a voz que acalma, a mão que estende. Não é fácil, eu sei. Ser pacificador exige que a gente muitas vezes engula o nosso orgulho, que a gente peça perdão primeiro, que a gente esteja disposto a ouvir sem julgar, a entender antes de ser entendido. Exige que a gente coloque o amor de Jesus em prática, mesmo quando a nossa vontade é de desistir. Mas é exatamente nesse esforço, nessa entrega, que a gente experimenta a beleza e o poder transformador do amor de Jesus. É nesse processo que a gente se torna mais parecido com Ele. E ao fazer isso, ao viver essa verdade, a gente não só traz paz para o mundo, mas também encontra uma paz profunda dentro de nós mesmos, uma paz que só Jesus pode dar. Uma paz que nos faz sentir verdadeiramente completos e conectados ao coração de Jesus, prontos para viver essa identidade abençoada de filhos de Deus, refletindo a sua luz e o seu amor em cada canto. Vamos agora, com o coração aberto, levar tudo isso para a nossa oração, pedindo a Jesus que nos capacite a viver esse chamado com a força e a sabedoria que só Ele pode nos dar. Jesus, amado Jesus, estamos aqui diante de Ti, com nossos corações abertos e muitas vezes um tanto quanto inquietos. Olhamos para o mundo ao nosso redor e para dentro de nós mesmos e percebemos o quanto a paz é um tesouro precioso, por vezes tão difícil de alcançar e ainda mais de manter. A Tua palavra nos tocou profundamente hoje, Jesus, ao nos lembrar da bem-aventurança dos pacificadores, daqueles que são chamados a espalhar a concórdia, a construir pontes onde há abismos, a semear o amor onde o ódio tenta prosperar. Querido Jesus, confessamos que muitas vezes nos falta a coragem, a paciência e a sabedoria para sermos verdadeiros pacificadores. É tão fácil cair na armadilha da reação impulsiva, de querer ter a última palavra, de nos fecharmos em nosso próprio orgulho, de cultivarmos ressentimentos que só nos fazem mal. Perdoa-nos, Jesus, pelas vezes em que preferimos a discórdia à harmonia, a separação à união,
o confronto à reconciliação. Perdoa-nos pelas vezes em que permitimos que o nosso ego falasse mais alto do que o teu amor em nossos corações. Nós te pedimos, Jesus, com toda a nossa alma, que nos ensines a ser como tu. Tu és o príncipe da paz, o maior exemplo de alguém que veio para unir, para curar, para perdoar. Tu não revidaste as ofensas, não te deixaste levar pela raiva, mas ofereceste a tua própria vida para nos trazer a paz com o Criador e entre nós. Ajuda-nos, Jesus, a seguir os teus passos. Capacita-nos, por favor, a sermos instrumentos da tua paz em nossos lares. Quantas vezes, Jesus, a falta de paciência, a palavra maldita, o silêncio que fere, acabam por criar muros entre pais e filhos, entre casais, entre irmãos. Pedimos que tu nos dês a graça de ouvir mais, de julgar menos, de perdoar prontamente e de amar incondicionalmente aqueles que estão mais próximos de nós. Que a nossa casa seja um refúgio de paz, um lugar onde o teu amor seja a base de tudo. Em nossos locais de trabalho, onde as pressões e as competições podem gerar atritos e desentendimentos, pedimos, Jesus, que nos dês discernimento para agir com sabedoria. Que não nos deixemos levar pela inveja ou pela maledicência, mas que sejamos exemplos de honestidade, de colaboração e de respeito. Ajuda-nos a construir um ambiente onde a cooperação prevaleça sobre a rivalidade, onde cada um se sinta valorizado e respeitado. Nas nossas comunidades e entre os nossos amigos, Jesus, sabemos que as diferenças de opinião e de visão de mundo são inevitáveis. Mas te pedimos que nos dês a capacidade de dialogar com amor, de expressar as nossas ideias com humildade e de ouvir as dos outros com empatia. Que possamos ser aqueles que buscam a união, que promovem o entendimento, que estendem a mão para quem pensa diferente, sem preconceitos ou julgamentos. Que a nossa presença seja um bálsamo, não um catalisador de brigas. E acima de tudo, Jesus, pedimos por paz em nossos próprios corações. Lida com as nossas ansiedades, com os nossos medos, com as nossas inseguranças que muitas vezes nos levam a reagir de forma desproporcional. Acalma a tempestade dentro de nós, para que possamos ser fontes de paz para os outros. Que a tua paz, aquela que excede todo entendimento, guarde os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Pedimos que nos dês a força para perdoar aqueles que nos magoaram, mesmo quando a dor ainda é fresca. Ajuda-nos a liberar o perdão, não porque eles mereçam, mas porque nós precisamos ser livres do peso do ressentimento. Que possamos ver cada pessoa com os teus olhos, com a tua compaixão e com o teu amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo perdoa. Que possamos ter a coragem de dar o primeiro passo na reconciliação, mesmo quando não é fácil. Que a nossa voz seja usada para acalmar, para abençoar, para edificar, e não para derrubar ou ferir. Que as nossas mãos estejam prontas para servir, para ajudar, para abraçar, e não para apontar ou afastar. Querido Jesus, a promessa de que seremos chamados filhos de Deus, ao agirmos como pacificadores, enche os nossos corações de esperança e propósito. Ajuda-nos a viver essa identidade com honra e alegria. Que a nossa vida seja um reflexo do teu caráter, um testemunho do teu amor transformador. Queremos ser reconhecidos não por nossa força ou nossa inteligência, mas por nossa capacidade de trazer a tua paz aonde formos. Que o mundo veja em nós um pouco de ti, um pedaço do teu reino, um sinal da tua presença. Confiamos em ti, Jesus, pois sabemos que sem a tua ajuda somos fracos e falhos. Mas contigo somos capazes de ir além das nossas limitações, de amar onde é difícil amar, de perdoar onde é difícil perdoar, de construir a paz onde só há destruição. Obrigado, Jesus, pelo teu amor incondicional, pela tua paciência e pela tua graça que nos sustenta a cada dia. Que esta oração seja ouvida no teu coração e que a nossa vida seja um testemunho constante do teu poder e da tua paz. Amém. Amados irmãos e irmãs, que mensagem poderosa e transformadora Jesus nos deixou hoje.
Ser pacificador não é uma tarefa para os fracos, mas para aqueles que, fortalecidos pelo amor de Jesus, têm a coragem de amar, de perdoar e de unir em um mundo que muitas vezes insiste em se dividir. Lembrem-se sempre que a verdadeira paz começa em nossos corações, com a presença de Jesus, e se irradia para cada aspecto da nossa vida e para cada pessoa que encontramos. Vocês são chamados a ser filhos de Deus, e essa é a mais alta honra que podemos ter, um reconhecimento da nossa semelhança com Jesus, o grande pacificador. Não subestimem o poder de um pequeno gesto de bondade, de uma palavra de perdão ou de um sorriso que quebra o gelo. Cada um de nós tem o potencial de ser um agente de transformação, de levar a luz de Jesus para os cantos mais escuros e de semear a concórdia onde a discórdia tentou se instalar. E ao fazer isso, vocês não só abençoarão a vida de outras pessoas, mas também experimentarão uma paz profunda e duradoura em suas próprias almas, uma paz que só Jesus pode dar. Sigam em frente, com a certeza de que Jesus está com vocês em cada passo, capacitando-os a viver essa identidade abençoada. Se essa mensagem tocou seu coração e te inspirou a ser um pacificador, eu te convido a compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Deixe seu comentário abaixo, nos contando como você tem buscado ser um pacificador em seu dia a dia e quais desafios você tem enfrentado. Sua experiência pode inspirar muitas outras pessoas. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos encontros. Que a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, inunde seus corações e suas casas, e que vocês sejam sempre instrumentos do seu amor e da sua reconciliação. Que a bênção de Jesus esteja sobre todos vocês, amados irmãos e irmãs. Até a próxima, com o coração cheio de esperança e o desejo de sermos cada vez mais parecidos com Jesus.